Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta. Esse é o podcast Caminho para o Gol. Eu sou Vitor Alberici. Depois de uma longa pausa, retornamos com o nosso podcast. Antes de apresentar o nosso convidado hoje, fazer todo aquele protocolo inicial, eu vou quebrar o protocolo hoje para anunciar o meu amigo, meu companheiro de podcast, Rafael, para parabenizar ele pela sua chegada da sua filhinha, Aurora. Parabéns para o Rafael, para a Tainá. Estamos de volta, Rafael, e a Aurora chegou, hein? Obrigado, Vitor. Um novo momento aí na vida, bem diferente, horas de sono a menos, mas está valendo a pena, tem sido muito bom. E ser pai também muda a gente, até como treinador também, a cabeça também muda um pouco. E falando em treinador, estamos de volta e com um treinador que a gente já conhece, já acompanha o trabalho, ele vem aí subindo degraus a partir de ideias muito claras, sabendo o que ele quer, e a gente tem muita admiração por ele. Hoje, atualmente, treinador do América Mineiro Sub-17. Seja bem-vindo aí, Guilherme Nascimento. Boa. Bom dia, boa tarde, boa noite aí também, né? Vou pegar carona com o Vitor. Primeiramente, parabenizar também o Rafael pela chegada da filhinha, né? Deve ser Tenho filhos ainda, mas deve ser uma alegria indescritível. É um prazer falar com todos vocês, né, que estão aí escutando a gente, falar com dois amigos meus, né, dois amigos de jornada, de caminhada, de histórias inicialmente bem parecidas, e estamos aí para bater um papo sobre bola e sobre tudo que envolve o mundo do futebol. Maravilha. Bom, esse é um episódio que a gente já estava pensando desde o início do podcast, um cara que a gente trabalhou junto, que a gente conhece há bastante tempo, e vai ser legal, uma ideia boa. Mas assim, Guilherme, a gente já te conhece bastante, mas o nosso ouvinte, às vezes, não te conhece. Então, fala um pouquinho sobre você, da sua trajetória, só para quem está nos ouvindo poder saber quem é Guilherme Nascimento. Boa. Essa é uma parte assim que eu sinceramente tem gente que não gosta de falar sobre si mesmo, né? Mas quando é para falar sobre a caminhada no futebol, é uma coisa que particularmente eu gosto porque de certa forma, quando a gente vai ali em congressos, seminários, cursos, ou então um podcast, você escuta pessoas falando sobre si mesmo, isso e suas caminhadas, né? Isso inspira, né? E eu já estive na posição de alguém que ia ser inspirado assim e a gente acabou construindo uma trajetória que é muito comum a várias pessoas que hoje querem ingressar ao futebol e talvez esses relatos assim possam inspirar pessoas. Eu gosto disso, né? Eu sou fui, né, um atleta frustrado. Ali tentei ser um goleiro com 16, razoavelmente de médio bom, mas ali com 16 anos eu percebi que essa carreira não teria futuro, até por questões físicas, né, estatura, não alcançava uma estatura ali que o mercado naquela época já exigia. Então voltei meu foco para os estudos naquele momento, ensino médio, e rapidamente decidi fazer educação física para trabalhar com futebol, né, que é um grande sonho, se não como atleta naquele momento, que fosse trabalhando dentro do futebol em alguma das suas zilhares de funções, né. O primeiro objetivo foi bem sucedido. Eu entrei na Universidade Federal de Minas Gerais, né, cursando educação física. Aquela época o curso talvez vocês estudaram lá em um momento posterior ao meu, mas naquele momento que eu estudei, ele não é um curso que tinha assim tão uma grade curricular tão voltada ao estudo do futebol, e não tinha pessoas que também que se dedicavam unicamente ou principalmente ao estudo do futebol, mas aquilo que a gente tentava aquilo que a gente tinha como possibilidade de puxar ali de disciplinas optativas, de entrar em contato com laboratórios para discutir sobre futebol, eu na minha caminhada tentei fazer. Né, hoje a universidade se encontra em outro momento na discussão sobre futebol, com o professor Gilson, com o professor Varley, com o professor Pimenta, que são pessoas que militam no meio aí, então nessa troca academia-campo, né? Naquela época não tinha tanto, mas mesmo assim a gente tentou buscar. E professor Gilson, que eu já citei agora, na época era o meu colega de turma, né, de sala, e já trabalhava com futebol. A gente estava terminando o curso e ele recebeu uma proposta para ser treinador de uma escolinha de futebol, uma escolinha no bairro aqui de Belo Horizonte, bairro Venda Nova, escolinha do professor Fábio Brossa, que hoje é treinador do Sub-20 do Uberlândia, e ele não pôde aceitar na época a proposta, e ele sabia que
um desejo de trabalhar com futebol, acabou me indicando, e essa foi a minha experiência profissional, uma escolinha de futebol. Ali é um ambiente que a gente faz de tudo, né? Então, você é um treinador, auxiliar, preparador de goleiro, preparador físico, faz o relacionamento com os pais, recebe mensalidade, cobra taxa de jogo, bota os meninos do 11 para fazer um jogo, leva 3 categorias, enquanto uma está jogando, você está tentando trocar o uniforme da outra. Então, a gente faz de tudo e aprende muito, né? Eu acho que foi um momento que foi crucial na minha trajetória, porque ali eu vi que talvez eu levava jeito para a coisa, né? E aprendi diversas coisas, né? Diversas áreas que o futebol apresenta também naquele primeiro choque inicial. O próprio professor Fábio Blossel me indica posteriormente ao Toninho, né? Pessoa que também milita no futebol há muito tempo em Belo Horizonte, vocês conhecem. Ele era um dos mentores de um projeto de futebol aqui em Belo Horizonte, chamava Proesp, com várias escolas de futebol. Eu fui trabalhar em um dos núcleos do Proesp, e de lá, com o meu trabalho, uma escolinha também, e essa um pouquinho mais estruturada, eu fazia menos coisas, e aí ele tinha um núcleo de competição, que era um núcleo onde os atletas não pagavam mensalidade, diferentemente dos outros, e ele me convida posteriormente para esse núcleo de competição. Então, a primeira escolinha Supercar, que era do Fabinho, foi em 2012, a segunda escolinha do Toninho Proesp foi em 2014, em 2015 ele me convida para esse núcleo de competição, né? Do Proesp, o núcleo principal das escolas de futebol do Proesp, e eu assumo ali o Sub-14, trabalho ao lado do Vitor Alberici, na época ele estava ali formando ainda, ele foi o meu auxiliar, estagiário, foi tudo, preparador físico, todas as funções, treinador de goleiro, todas as funções, aí eu joguei para ele o problema, fiquei só de treinador e ele fazia o resto. O Proesp 2015, né, o primeiro semestre no Sub-14, o Proesp faz uma parceria com o Democrata de Sete Lagoas, para a disputa dos campeonatos estaduais, né, da base ao profissional, e a gente entra no Campeonato Mineiro Sub-15, Sub-17 da segunda divisão, né, e essa é a primeira vez, e aí o clube me oportuniza a assumir o comando do Sub-15 nessa competição. A gente faz uma competição muito boa, consegue o acesso, né, para a primeira divisão. Ali a gente desenvolveu um trabalho muito bom, assim, uma equipe muito boa, uma equipe que até hoje eu lembro deles com muita satisfação, porque eram atletas que não estavam em um clube grande, mas que todos eles tiveram posteriormente a possibilidade de passar um pouco um tempo em clubes grandes. Alguns conseguiram sucesso de fato, outros ficaram no caminho, mas todos foram oportunizados, porque realmente tratava de um grupo muito bom. Daquele campeonato da segunda divisão do Campeonato Mineiro, atuando pelo Sub-15, um determinado jogo, o pessoal do Betim Futebol, né, a equipe da cidade de Betim, estava acompanhando um jogo nosso para tentar captar alguns jogadores para o Campeonato Mineiro do ano seguinte, e acabou captando treinadores, gostavam do jogo, gostavam do trabalho ali, me levaram para trabalhar no Betim no ano seguinte. Ali em 2016 eu assumo o Sub-15 do Betim, trabalhando ao lado do Cauã de Almeida, que hoje é auxiliar, membro da comissão técnica fixa do Internacional, né, do esporte internacional, do futebol profissional. O Cauã, na época, era o treinador do Sub-17, eu fui lá ser o treinador do Sub-15, a gente se conheceu ali. O Cauã, rapidamente, ele recebe a proposta para trabalhar na América, treinador do Sub-17, e eu passei a ocupar o lugar dele em 2007, né, eu trabalhei no Sub-17 do Betim, rapidamente. Foi talvez o único trabalho da minha vida que não tenha dado tão certo, eu acabei pedindo para sair, fazia um deslocamento muito grande de Belo Horizonte a Betim, estava um pouco cansado dessa rotina, e acabei pedindo para sair. Passa-se um tempo, já em 2018, o Cauã, por ter me conhecido lá no Betim, gostou do meu trabalho, não conhecia ele anteriormente, a gente se entrosou muito facilmente, teve ali uma admiração mútua, ele me convida, mútua, né? Ele me convida para ser auxiliar dele no América, em 2018, eu entro no América, como auxiliar do Sub-17, foi a minha primeira oportunidade em um clube grande, né? Ainda em 2018, no segundo semestre, a diretoria me oportuniza a ser treinador do Sub-14, né? Lá no América, então foi a primeira vez que eu assumo uma categoria numa equipe desse tamanho, estava com 28 anos na época, e ali começa a minha trajetória na América. Eu vou do Sub-14 ao Sub-15 em 2019, né? Na virada de 2019 para 2020 eu recebi uma proposta do Red Bull Bragantino para assumir como treinador do Sub-14 em 2020, e aí pesam algumas questões sobre o potencial daquele clube, né? E está todo mundo acompanhando o enorme crescimento do Red Bull.
está em São Paulo, está numa estrutura física extremamente capacitada, né? Uma estrutura excelente. E essas foram 3 coisas que me pesaram bastante para tomar a decisão de ir, né, para o Red Bull. Mas, infelizmente, com 2 semanas de clube, instala-se a pandemia, eu volto para Belo Horizonte, passo o ano inteiro trabalhando de casa, e aí abre-se um parênteses, a gente tocou, junto com o meu amigo lá, treinador do Sub-15, Gabriel Maior, a gente tocou um trabalho muito legal de casa, assim, todo mundo no mundo do futebol fala mal desse período, mas a gente não foi um período que a gente mais gostou, porque a gente não estava em campo dando treino, mas foi um período que a gente conseguiu desenvolver muitas atividades interessantes com os atletas, né? Tanto mentorias do ponto de vista tático e técnica, mas assim, muito encontros para agregar culturalmente aos atletas. Foi um período muito, muito legal, assim. Apesar de fora do campo e apesar da tristeza que a pandemia trouxe com ela, né? E continua trazendo. No final de 2020, ainda sobre a pandemia, o América me liga novamente para que eu retorne ao clube, e dessa vez assumindo o comando do Sub-17 para o ano de 2021. Eu entendo que é um desafio profissional enorme, que me deixaria alguns passos mais próximos ao meu objetivo de carreira final. E aí eu entendo que é o momento de retornar. Eu já estava de casa aqui em Belo Horizonte trabalhando no Red Bull, mas retornar de fato ao América, e eu retorno. Estou no Sub-17 da América desde então, né, desde 2021. É um momento, passei ano passado um momento de um aprendizado muito grande. Primeira vez num clube desse tamanho, numa categoria como a Sub-17, né, no comando do Sub-17. É uma mudança na perspectiva do modo de trabalhar. Eu me consolidei e trabalhei muito tempo no Sub-14, no Sub-15, né, desde lá de 2015, e com bons processos, conseguindo revelar bons valores individualmente e conseguindo alcançar alguns resultados que são importantes para o processo também e para o processo de desenvolvimento de jovens atletas, né? Desenvolver atletas que vencem. E o Sub-17 me trouxe uma nova realidade, na qual eu passei um ano passado muito difícil, talvez o ano mais difícil da minha carreira, e de um aprendizado enorme, e que esse ano a gente tem utilizado todo aprendizado do ano passado para tentar ter desempenho e ter resultados e ter uma formação ainda melhor. Desculpa ter alongado. Não, faz parte, Guilherme. Primeiramente, parabéns pela trajetória até aqui. Sabe que é só o começo, mas é isso. Quem vem desses universos como a gente veio, vai para a faculdade e tudo mais, tem que enfrentar diversos desafios. O deslocamento, como você citou aí, é um deles que sempre dificulta as coisas. É isso, é encarar, fazer mais de uma função até conseguir chegar em patamares melhores. Guilherme, você citou aí, você já teve em escolinha, já teve em categorias sub-14, sub-15, hoje está no 17, passou por essa experiência diferente no Red Bull Bragantino, que foi o trabalho à distância, que com esse desenvolvimento dos meninos em outras esferas. Como você conseguiria descrever a sua identidade e filosofia como treinador? Essa é uma pergunta bem complexa, né? Assim, eu vou por 2 caminhos. Eu acho que a gente consegue conceber o futebol da forma que a gente concebe talvez a nossa vida, né? E as coisas, as relações que a gente tem na vida. Eu sou um cara que eu gosto de muito, na vida mesmo, de muitos processos de mudanças, de muito dinamismo, de muito movimento, né? E eu trago isso para minha visão para dentro de campo, né? De como eu gosto de ver uma equipe. E outro caminho que eu posso ter para responder essa pergunta eu tenho estado numa busca muito grande de compreender um pouquinho, de olhar para trás e compreender um pouquinho melhor como o futebol brasileiro foi vitorioso, como o futebol brasileiro se enxergava até talvez 20 anos atrás, 15 anos atrás, e qual é a essência daquele jogo, né? Eu tenho dedicado tempo, e até a pandemia foi um momento que eu fiz bastante isso, a assistir jogos antigos, a tentar o maior número de relatos de pessoas que conviveu nessa época, para tentar buscar a essência do jogo brasileiro e talvez numa nova roupagem metodológica conseguir alcançar aquele se aproximar daquilo, né? A gente tem visto um excesso de
de chegada de literatura estrangeira no Brasil, isso é muito bom, isso não é ruim. Mas por vezes eu sinto eu sinto que a gente está perdendo um pouco da nossa essência em algumas coisas, né? Então, algumas coisas como a fluidez, algumas coisas como o constante movimento, a aproximação das peças, a verticalidade no jogo, são alguns conceitos que as equipes brasileiras de sucesso, não dá mais para falar de sucesso recente, né? Porque eu estou falando de início dos anos 2000, anos 90, tinham muito em comum e são coisas que eu gosto sempre de trazer pro meu trabalho. E aí eu me considero hoje nessa escalada e nessa busca de recuperar as essências do nosso jogo, entender o que era feito, entender como a gente pode fazer isso com uma nova roupagem. Então, por exemplo, é fato que tinha um olhar muito grande para o individual nos métodos, né, na forma de trabalhar no futebol brasileiro ali nessas épocas mais ricas, né, de conquistas. E o olhar para o individual, eu tenho visto ele em algum ponto se perder mesmo no momento da formação, né? Treinadores caminhando para um caminho de estabelecer modelos estratégicos, coletivos que funcionam de forma organizada, orquestradas, mas olhando um pouco ali para o desenvolvimento individual. Talvez o desenvolvimento individual ele não vai se dar mais da forma que se dava antes, um tecnicismo puro, mas também sem abandonar essa que é uma ferramenta plausível de ser utilizado nos momentos corretos, mas, de novo, olhar para os jogadores, né, atrelando a dimensão técnica, a dimensão decisional e criando ambientes para que isso possa ser desenvolvido. Né? Então, hoje, a minha filosofia, hoje a minha busca é essa, de voltar às origens, entender o que se fazia, entender como se jogava, qual é o nosso jogo. Eu acho que a gente pode voltar a ser forte olhando para a gente mesmo, e não só tentando replicar modelos que vêm de fora, que na verdade foram modelos que foram pensados para tentar nos neutralizar, né? E não que tenha a ver com a nossa cultura, que não tem a ver com nossa forma de enxergar o jogo. O jogador brasileiro gosta de estar perto da bola, o jogador brasileiro talvez não é um jogador para ficar parado numa posição esperando a bola chegar nele, guardando uma amplitude, enfim, é mais ou menos por aí. Ô, Guilherme, legal você falar essas coisas. Você disse algumas coisas que eu fico tentando, que eu penso também. E desde que eu vim para cá, para Tailândia, tive uma mudança de realidade, né, do dia a dia que eu estou acostumado aí no Brasil. Uma das coisas que mais me fez pensar como treinador foi a questão do olhar individual do atleta. Porque no Brasil a gente tem muito talento, cara. Então, tipo assim, se o menino não está desenvolvendo bem e chega o outro para você que já está no patamar mais na frente, pelo dinamismo do processo, pela exigência, pela imensidão de talentos que você tem, às vezes é mais fácil você abrir mão daquele menino e trazer outro que já está mais pronto, você consegue puxar mais coisa em menos tempo. E aqui não. E aqui, se o menino não está bem, você não vai achar um outro que tem mais talento que ele. Você precisa dedicar mais tempo com ele para que ele possa voltar a crescer, ou que ele atinja a curva de crescimento, mesmo que seja mais tardia. E faz muito sentido, muito legal isso que você falou, essa questão de tentar pensar o jogo de maneira individual, mas não individual desconectada com a realidade, sim um foco mais no atleta. E fechando esse gancho, você trabalhou com a geração de atletas parecidos no mesmo local em 2 momentos diferentes, né? Você foi treinador dos meninos no Sub-14 e 15, você saiu e retornou no 17, mais ou menos com vários dos atletas que você já estava antes. E é uma situação diferente, né? Que geralmente a gente não tem essa opção, que quem trabalha com a base, dificilmente você trabalha com os atletas mais ou menos parecidos em 2 momentos da formação diferentes. Então, como foi essa experiência para você? Quais foram as diferenças, dificuldades, vantagens que você encontrou nessa experiência aí? Boa. É assim, ó, são 2 gerações, né? 04 e 05. Quando eu trabalhei com esses garotos no primeiro momento, né? Eu trabalhei com atletas de 14, 15 anos, que nos olhavam com um olhar diferente do olhar que olha um atleta de 17 anos, né? Um atleta de 14, de 15 anos, normalmente ele se enxerga no processo muito mais dependente da nossa palavra, muito mais
na cabeça deles, assim, talvez dependente seja a palavra mais correta, né? É, é, e a gente ali numa postura de tentar desenvolver esse atleta de forma integral, muito próximo ao atleta, sendo um verdadeiro ali tutor mesmo, guia, sendo muito parceiro, sendo muito compreensivo em vários momentos, né? Tentando educar mesmo e, e tratando o jogo, e é uma fase que eu sempre tinha com os meninos na época do sub-14, sub-15, assim, aquele ambiente tinha que estar legal para eles, tinha que estar divertido, porque eu sabia que ali na frente, com 17, com 18, o ambiente não seria mais divertido. O ambiente seria de muita pressão, de muito desgaste. Então, se no 14, no 15, o jogo ambiente já fosse de muita pressão, de muito desgaste, eu ia levar esses atletas para o afastamento da prática, assim, porque ninguém suportaria daqui a passar 5, 6 anos vivendo esse nível de desgaste e ainda mais pensando em futebol profissional, né? Então, assim, a gente fazia bastante questão de deixar um ambiente leve, um ambiente formativo, assim, de bastante, até em alguns momentos, de bastante ludicidade mesmo, assim, e não é demagogia. Quem pôde acompanhar o trabalho aquelas épocas sabe disso, assim, eu trazia muita brincadeira de rua e transformava em atividade técnica de treino, assim, para deixar um ambiente que talvez replicasse espaços que eles não podiam mais ocupar e que fosse prazeroso, né? Quando eu volto um ano depois, eu fiquei um ano sem contato com esses meninos, um ano inteiro sem contato com esses meninos e retorno. Quando eu retorno, eu encontro esses caras com 17 anos, pensando em assinar contrato profissional, com a pressão danada para que isso aconteça, com namorada, com empresários, enfim, uma situação bem diferente, com um olhar diferente para a gente mesmo, assim, né? Olhando como igual, olhando como não dependem mais de mim, mas dependem de mim e eu também dependo deles, né? E eles saberem entender isso, né? E como eu disse que o ano 2021 foi um ano difícil, essa foi uma das dificuldades que eu tive, de entender que aquela relação, aquela condução tinha que ser diferente. Tinha que ser uma condução, talvez ali agora um pouco mais afastada, talvez ali agora um pouco mais objetiva, um pouco mais direta, né? Sem perder o lado humano, nunca perdi o lado humano. Hoje esses meninos estão no sub-20 e quando me encontram nos espaços comuns lá no CT é uma alegria danada, é brincadeira e tal, mas com o ano eu fui entendendo que eu não podia dar espaço para permitir que o ambiente perdesse em seriedade, né? E talvez em algum momento lá no 14, no 15 isso não era problema. Era bom que perdesse uma seriedade, mas no 17 jogos transmitidos no Sport TV, gente cobrando, a coisa muda bastante de figura. Então, essa foi uma dificuldade. Agora, é claro que as vantagens são os códigos, né? Os códigos são muito mais bem assimilados, né? Então, você fala um termo, o menino já conhece o termo que você usa, ele já é sabedor daquilo que você está falando, uma dinâmica de treino, e conhece sua forma de tocar o treino, e já se organiza para aquilo. Então, essas questões em relação puramente ao jogo, elas são facilitadas, você trabalha com um grupo que te conhece, mas as questões sociais, formativas, humanas ali, elas foram questões que eu tive que me adaptar, que eu tive que ter um entendimento que já não se tratava mais das mesmas personalidades. Os caras amadureceram, os caras mudaram, e eu tinha que ter um outro tipo de conversa para alcançar o objetivo que a gente queria chegar. Muito, muito legal, Guilherme, esse depoimento aí, porque a gente vê como tem que entender as diferentes realidades das categorias, né? E aí você teve com as mesmas pessoas e já mudou completamente pelo simples fato de que eles amadureceram, estavam passando por esse processo, 14, aí depois já é 17 anos, tudo muda, muito legal. Isso faz parte de entender do futebol de base, né? O futebol de base ele não é igual ao futebol profissional. Obviamente, quando vai chegando no sub-17, se aproximando mais daquele universo, mas ainda não é a mesma coisa. Bem legal. E aí, voltando no que você tinha falado sobre o jogo brasileiro, aquela coisa, eu já teve algumas conversas sobre isso e eu também sou fã desse assunto. Eu gosto demais porque hoje se fala muito do jogo posicional e tudo mais, eu não tenho nada contra,
mas eu também tenho uma preferência maior por essa relação com a essência do jogo brasileiro, dessas questões de movimento, de fluidez, uma coisa que me atrai muito também quando eu estou acompanhando jogos. E aí a gente fez o dever de casa, né? Eu e o Vitor, demos lá acompanhamos as suas equipes do Sub-17 em alguns jogos ano passado, a gente reveu alguns jogos aqui, e falando da organização ofensiva da sua equipe, a gente conseguiu perceber alguns padrões, eu não sei se posso dizer dessa forma, mas no início da fase de construção. E aí a gente viu algumas coisas como saída de três, alguns posicionamentos para tentar explorar os corredores laterais, uma reposição rápida do goleiro, até mesmo quando era o tiro de meta, e os jogadores tendo aquela confiança e uma condução para atrair o adversário, para liberar espaço. Como você poderia falar das suas intenções por trás dessas ideias aí na fase desse jogo? Boa, assim, vamos lá, padrão não gosto. Acho que é difícil estabelecer padrão, né, num jogo de futebol tão caótico, com tantas... Eu concordo. Hã? Eu concordo. Não. Sendo chato mesmo. Mas, né, tem tantos aspectos que causam transformações que você tentar estabelecer padrões, eu acho bem complicado. E, assim, de fato, se algo começou a acontecer foi porque o entendimento e as interações daqueles perfis de atletas faziam que isso acontecesse mais vezes. E a gente percebendo isso, a gente, e achando positivo ou não, a gente direcionava o nosso, pô, isso aqui é bom, vamos explorar isso aqui. Assim, eu entendo a primeira fase de construção, né? Ali a iniciação da equipe, né? O nosso objetivo básico é de progredir no campo de jogo, né? A gente precisa progredir no campo de jogo e a gente precisa identificar algumas coisas, onde tem os espaços dentro da estrutura adversária, né? Isso a gente, talvez numa análise mais estratégica, pensando o jogo a jogo, que a gente tem material, a gente vê como os caras pressionam desses espaços. Então, quem vai ser nossos jogadores livres nesses espaços, né? E a gente tenta manipular de forma a fazer com que isso aconteça da melhor maneira. Então, na verdade, eu gostava sempre de construir. Na verdade, eu tenho gostado de construir com uma linha de 4 mais baixa, mais presa, assim, com os laterais na linha dos zagueiros, na primeira fase de construção, na primeira mesmo, lá perto do gol. Com os laterais bem na base, porque normalmente os pontas adversários, os extremos, né, os pontas, eles vinculam muito o processo defensivo deles ao posicionamento do lateral. E quando você tem um lateral tão baixo, você acaba gerando um salto do ponta contrário, isso deixa um espaço grande às costas desse ponto, né? Você gera um espaço a ser explorado, aí no corredor lateral você citou. Então, como o processo de marcação do adversário em bloco alto é um processo que ele é limitado pela linha de meio de campo, ou seja, da linha de meio de campo para cá, não tem como eles compactarem mais, aquele espaço vai acontecer. Então, a gente tem gostado bastante de deixar os laterais baixos para causar o salto dos pontas, né? E aí gerar espaço nas costas. E aí o adversário ele vai ter duas opções. Vou colocar um jogador ali. Ou ele vai saltar com alguém na última linha deles para ocupar aquele espaço e vai deixar um espaço nas costas dessa última linha. Ou ele vai deixar um jogador receber livre. Então, essas atrações, essa provocação do adversário a vir no nosso pé e gerar um espaço nas costas, talvez seja uma das principais ideias nossas para essa fase de construção, né? Mas isso sempre vai depender qual é o tipo da pressão, qual é a trajetória que os caras que fazem a primeira pressão deles fazem, né? Onde eles vão liberar os espaços, onde a gente vai posicionar os jogadores para jogar em livre, né? Ano passado a gente cometeu muitos erros de tentar entrar com bola em corredor central sem mobilizar a estrutura adversária. Então, saía a bola e o zagueiro no primeiro momento já tentava achar um passe dentro do volante ali, por mais que ele é o cara que em tese estava livre, mas tinha ali um movimento para ele ser pressionado logo com essa bola, na viagem dessa bola. Então a gente foi conversando e foi adaptando para tentar talvez circular mais a bola por fora do bloco, né? Tentar trazer mais atrair mais os caras no nosso pé, evitar a progressão no primeiro lado de saída. Então, sair zagueiro lado direito, sair lateral direito,
evitar esse primeiro passo para frente, a não ser que seja muito claro, causar uma atração, tentar circular fora do bloco e sair pelo lado contrário, né? E evitando ao máximo jogar essa bola em corredor central dentro do bloco dos caras sem ter primeiro mexido com a estrutura deles, né? Não é proibido jogar ali dentro, mas a tentativa é de pelo menos mexer nessa primeira estrutura deles de pressão para a gente conseguir ter vantagem nas costas desses primeiros caras que pressionam. E se a equipe do adversário comprasse a ideia de pressionar de forma extremamente agressiva, não tinha problema nenhum de a gente levar a vantagem que está nas costas da última linha e alongar um pouquinho essa construção, né? Eu penso assim, tem que jogar onde se tem espaço, se o espaço estiver nas costas da última linha, que se expõe as costas da última linha, ataque lá, né? Não tenho paixão nenhuma por ter que tocar curto o tempo inteiro. Mas essa é as ideias circulam mais ou menos nisso. É claro que tem as ações estratégicas jogo a jogo e tal, mas é fundamental a gente pensar em progredir. E para pensar em progredir, eu preciso atrair para gerar espaço e posicionar meus jogadores nesse espaço para serem jogadores livres, né? Eu sempre tenho que conseguir colocar jogadores livres nos espaços que os adversários deixam. Oh, maravilha. Assim, é interessante quando a gente tem essa oportunidade de ver o jogo e poder conversar com o treinador, né? Depois, para saber quais foram as ideias, quais foram as intenções. E a gente conseguiu ver bastante isso dentro do jogo. Em vários momentos de algumas situações que você tinha vantagem no marcador, você usou isso aí ainda mais, porque o adversário já tem um impulso de pressionar, você descia os laterais e eles tinham que ir atrás e naturalmente o espaço ia acabar aparecendo, né? Agora, eu vou falar de outro ponto também do jogo, já quando você quebrava essa primeira barreira, chegava mais próximo no último terço, a gente viu muita questão de alternância do ritmo. Aquilo que você disse lá na resposta anterior sobre o jogo brasileiro, de ter mais jogadores envolvidos, mais fluidez. Eu reparei que tinha muito jogador no setor da bola, assim, criando superioridade numérica no setor da bola, independente da posição, então os meninos mexiam bastante e conseguiam criar ali uma vantagem. E para conseguir chegar, muitas das vezes, em cruzamentos, situações com mais pessoas para finalizar. Você já disse que essas eram as suas ideias iniciais, a gente conseguiu ver isso no jogo. Agora, minha pergunta é no sentido de como que você trabalha esses pontos aí no dia a dia. Boa, assim, vamos lá. Eu tenho um gosto por um determinado tipo de trabalho, que eu repito eles quase que diariamente, que são trabalhos que eu chamo de pequenos jogos de progressão, que são de estruturas pequenas, de relação grupal, de 2 contra 1 até 4 contra 3 ali talvez, em pequenos espaços, a gente todo dia faz. No qual os atletas tentam progredir em espaços reduzidos, numa relação grupal, onde a gente tenta aumentar a interação entre os jogadores que estão próximos à bola. Então, a nossa equipe é uma equipe muito acostumada em jogar em espaço curto, em se aproximar e ter conforto em jogar em espaço curto, né? E além de outros jogos conceituais e até estratégicos, onde a gente coloca a nossa plataforma ali e manipula o jogo, né? Talvez não com regras, passa no corredor lateral, então pisa 4 jogadores ali para valer tal ponto. Não gosto muito de mexer com a regra assim do jogo, acho que o jogo já tem, são 17 regras, elas são suficientes. A gente manipula muito dimensões, espaço, então tem vezes que eu tiro um pouquinho da largura para forçar um pouquinho o jogo entre linha, aumento, crio faixas posicionais para a equipe que está em organização física, organização defensiva, ficar, e aí eu alargo um pouquinho o espaço da primeira para a segunda, para chamar a atenção para os meus jogadores ofensivos para jogar entre linha, ou a gente permite que só jogadores de corredor laterais e pontas pressionem no corredor lateral, sem ter balanço de zagueiros e volantes, e aí você cria um ambiente de superioridade numérica pelos lados de campo. Enfim, você vai mexendo nas estruturas do campo, vai mexendo na quantidade de jogadores para tentar chamar a atenção dos jogadores para determinada forma de atacar, né? Então, as ideias são mais ou menos essas, assim. O jogo que a gente praticava no passado, que vocês
acompanhar já um jogo diferente do que eu pratico esse ano. Ano passado, a gente... Estão me ouvindo? Tá tranquilo? Tá tranquilo, certo. Tá. Boa. Ano passado, a gente tinha uma carência com jogadores com perfil de campo agudos, assim, os pontas, né? E a gente trabalhou no início do ano com uma estrutura de 4-4-2 quadrado mesmo, bem brasileira, assim, mas não por tara minha, mas assim, eu tinha meias de muita qualidade, precisava ter pelo menos 2, para não deixar ninguém de fora. A gente tinha atacantes, que com a característica de ser segundo atacante, centroavante, não tinha poucos extremos, né? E a gente tinha laterais bem protagonistas, assim, caras que faziam a largura com muita facilidade. E a gente começa o ano trabalhando, talvez o primeiro semestre eu num 4-4-2 quadrado. Quando perdia a bola, os 2 meias se recompunham pelos lados de campo, fazendo 2 linhas de 4. Mas a gente começou a sentir a ausência de jogadores pisando na área no último terço, porque só tinha 2 jogadores garantindo profundidade, um lateral que descia forte pelo lado da bola, mas às vezes os meias estavam tão relacionados com essa ideia de vir perto da bola, se aproximar, que a gente acabava perdendo um pouquinho de agressividade. Aí, para o segundo semestre, talvez nos jogos que vocês acompanharam, já estava assim, a gente começou a deixar um volante, aí que entra a tal da saída de 3, mas ela não é lá na primeira fase de iniciação, ela é mais quando a gente já conseguia quebrar e montar em cima do adversário. A gente só prendeu um volante lateralizado, né, para fazer uma saída de 3, soltar de fato os laterais para eles conseguirem ser caras mais presentes até no momento de conclusão, pisando na área, que aí eu já teria os 2 laterais muito altos, né, e os 2 atacantes, e aí tinha mais um volante por dentro e 2 meias, e a gente conseguiu ter mais entrada na área, né, mais peso para pisar na área, sem perder essa fluidez, essas trocas, essas aproximações que a gente já tinha como ideia e como característica. Então, caminhou mais ou menos assim. Eu espero que isso que eu estou falando na teoria vocês tenham conseguido observar na prática. Sim, em alguns momentos até o lateral contrário entrava na área para finalizar, né? Depois que você mudou essa estrutura aí, tinha mais gente perto do gol. Exato. Foi com essa intenção. No momento a gente estruturava assim, aquela torre, né, a linha de 4 na base, 2-2-2, os laterais desciam alternadamente, mas a gente sentiu um pouquinho de falta de peso dentro da área, e a alternativa foi soltar os laterais ao mesmo tempo e se equilibrar com uma saída de 3, né? E a gente teve uma boa fluência nessa forma, assim. Não, muito legal, e a gente realmente nos jogos que a gente viu, igual você falou dos laterais protagonistas, realmente chama atenção como eles realmente tinham uma participação muito efetiva, principalmente na parte ofensiva do jogo da sua equipe. E, por outro lado, você também citou a questão, que você já tinha respondido um pouco antes, também com relação às interações. Então, dependia também das características dos seus jogadores, como você falou que esse ano já muda um pouco, porque já vem outros jogadores, você já tem outras características, e isso faz parte também ali do dedo do treinador, de conseguir entender os jogadores que ele tem, para conseguir gerar as melhores interações, para desenvolver um jogo mais legal. E falando da parte da organização defensiva, a gente notou uma equipe bastante proativa, muitas vezes tentando marcar num bloco mais alto, tentando forçar um erro do adversário de forma ali organizada, sabendo para onde induzir, sabendo onde quer roubar a bola. E aí surgiu a dúvida: esses comportamentos, eles eram, vamos dizer, predominantemente mais estratégicos, ou eles já eram algo que tinham bastante mais do modelo de jogo da equipe, de sempre que a gente vê a equipe Guilherme, ela ia ter mais tempo tentando se organizar defensivamente dessa forma? Boa, só os laterais protagonistas também, que é uma característica forte do nosso jogo, né? Do jogo brasileiro. Bom, defensivamente, e aí, até trazendo de novo esse assunto sobre... É claro que o futebol brasileiro, da forma que ele é concebido e da forma que ele é concebido até então, ele precisava de alguns avanços, né? Talvez um avanço que o futebol brasileiro precisava, de fato, de dar, e vem dando nos últimos anos, em relação aos movimentos sem bola, né? E principalmente em relação ao bloco alto, né? O futebol brasileiro não se marcava no bloco alto.
Essa é um avanço do jogo nos últimos anos, e aí não tem como você ficar fora disso, né? Não tem como você fechar o olho para isso. Então, a ideia nossa, cara, é ser uma equipe que incomoda sempre, né? Marcar em bloco alto, ele tem um apelo psicológico, né? A equipe que, quando você joga contra uma equipe que não te marca em bloco alto, você se sente confortável. Pô, tô confortável, né? E aí você começa a ter mais... estando confortável, você começa a ter mais confiança para executar o seu jogo, para estar dentro do campo adversário, sabendo que talvez não faz ser incomodado com a pressão tão grande no seu pé, né? Então eu sempre falava com os meninos, cara, marcar lá dentro do campo dos caras é uma forma nossa de influenciar psicologicamente no jogo, né? A forma como é feita, ela varia estrategicamente, de acordo com os padrões de saída do adversário. Então a gente fez um trabalho ano passado muito forte no setor da análise, né? E aí até agradecendo ao clube e as pessoas que trabalham no setor e a comissão técnica também, a gente tentava sempre, e hoje tem-se muita informação sobre o adversário, então a gente está falando de um campeonato brasileiro, e mesmo no campeonato mineiro, as equipes do interior têm filmado seus jogos, disponibilizado os jogos, existe uma troca de material e tal, e a gente sempre lança a mão de fazer isso de forma estratégica, né, de acordo com aquilo que o adversário monta. Ano passado também foi um processo de aprendizado. Eu sempre concebi a pressão em bloco alto pisando, de fato, lá dentro da pequena área dos caras, pisando lá dentro da linha dos caras. Só como eu disse na resposta anterior, isso naturalmente já é uma descompactação. Porque eu tenho 16 metros e meio ali da grande área, que se eu estou pisando lá dentro, eu vou gerar ele de descompactação, porque o meu zagueiro não pode passar da linha do meio. Ele até pode alguns metros, mas ele fica em risco de deixar alguém nas costas dele sem estar impedido. E a gente assumiu para alguns jogos ano passado, talvez, não sei se vocês acompanharam o último jogo contra o Atlético na Cidade do Galo, a gente vem em alguns jogos com uma marcação que a gente não pisa na área dos caras, a gente firma a posição ali, tendo como referência a entrada da área, e aí você pega equipes maiores que também querem jogar um jogo mais apoiado, mais fluido, não sei o quê. Os caras têm bola descoberta lá com os zagueiros deles, mas não forçam a bola nas nossas costas. Claro que para fazer isso a gente tinha que deixar a linha de 4 defensiva muito bem posturada para defender profundidade, para correr para trás, porque a gente sabia que a gente ia deixar um tempo os zagueiros e goleiro com bola descoberta, mas muitas equipes evitam de utilizar desse recurso para tentar construir de forma mais apoiada e tentavam entrar dentro do nosso bloco muito compactado, já no campo de ataque. Então, a gente esperava alguns gatilhos para começar, de fato, a pressionar. Então, esperava os caras tentar entrar dentro do nosso bloco. Isso, nesse jogo, principalmente nesse jogo contra o Atlético, isso deu muito certo. A gente rouba sem pisar na área dos caras, sem fazer uma pressão que levasse incômodo demais aos zagueiros, a gente conseguiu provocar muito erros da parte deles, assim, porque eles ainda tentavam colocar a bola dentro do nosso bloco sem perceber que talvez que a vantagem estava nas costas da nossa linha defensiva, que eles tinham bola descoberta e a gente estava bem alto no campo, né? Então, são estratégias, são elementos que por vezes a gente lança a mão, dependendo da característica do adversário, da forma que ele constrói, e a gente vai organizando nossos processos. Isso aqui é interessante, uma coisa que você disse sobre a questão de influenciar psicologicamente no jogo, é algo que eu tenho pensado um pouquinho mais recentemente, nos últimos dias, como que nossos comportamentos vão minando ou manipulando um pouquinho o estado psicológico do adversário, né? Quando eu cheguei aqui, os times asiáticos, principalmente os tailandeses, eles gostam muito dessa bola alongada, muita velocidade pelas beiradas e tudo mais, e eles gostam de marcar pressão. Instintivamente, até de uma maneira desorganizada, assim, eles gostam de subir e tentar pressionar a bola o tempo inteiro. O jogo é muito uma trocação, entendeu? Aí eu pensei, poxa, eu tentava fazer isso para tentar atrapalhar de repente essa bola longa, não deixar ninguém com bola descoberta, para evitar que eu sofresse essa bola nas costas, já que são a característica deles, mas eu consegui influenciar eles um pouquinho fazendo o contrário. Em vez de pressionar lá em cima, descia o bloco, porque eles também não são acostumados a não serem pressionados. Então os jogadores ficavam confusos e tentavam essa bola no momento errado. Então a gente tinha superioridade para a segunda bola.
E é uma troca. Sempre que você deixa o adversário muito confortável em alguma coisa, você vai tentar buscar de uma outra maneira, né? Exato. Mas achei interessante a forma que você falou. E realmente, quando as pessoas pensam em jogar contra times com qualidade muito grande, as pessoas pensam em descer o bloco. Mas como você disse, quando é time grande, às vezes se você desce demais, os caras têm é confortável. Se você pressiona demais, eles vão sair dali e vão te gerar um problema. Então você tem que tentar balancear essas duas coisas. E uma coisa que eu chamo a atenção agora no seu momento ofensivo é que você conseguiu, com a sua saída, com a sua, às vezes, a forma de pressionar na organização defensiva, tem muita gente no campo de ataque, né? E como que você vê esse momento de a transição defensiva? Você está com muita gente, você está conseguindo criar, tudo bem, mas quando você perde a bola, como que você vê esse momento do jogo aí, já que você está com tanta gente do campo de ataque? Por ser um jogo de aproximação, né, Vitor, um jogo que vocês até citaram na pergunta anterior, por aglutinar muitos jogadores próximos à bola, fica muito confortável para reagir defensivamente e, estando com tantos jogadores próximos à bola, fazer uma reação bem agressiva para tentar minar ali o contra-ataque, né, a transição dos caras nesse instante. Então, é um elemento do jogo que se conecta ao outro. Ofensivamente, a gente quer ter aproximação, a gente quer ter bastante jogadores perto da bola. Automaticamente, eu vou ter bastante jogadores perto da bola se eu perder ela. Automaticamente, eu vou estar com uma transição defensiva agressiva, né, imediata ali. Com esses jogadores, e aí cada jogador cumprindo a sua função, uns pressionando, outros dando cobertura, outros cortando circulação, né, enquanto outros estão se reorganizando defensivamente. Então, um processo ofensivo leva ao outro, que é o de transição defensiva, e isso para a gente foi bastante confortável, né? Eu tenho falado com meus jogadores esse ano passado eu já falava um pouco, mas esse ano a gente tá vendo até um mantra, assim, que quando a gente perde bola no último terço, ou no campo de ataque, assim, os meninos já começam a gritar, porque eu tenho gritado muito isso no treino, a gente grita, tá atacando ainda, tá atacando ainda. E isso também influencia psicologicamente o adversário. Então, tipo assim, a gente perde a bola no campo de ataque, os meninos já começam a gritar falando que estão atacando ainda e começam a correr para frente, assim. E aí, por que tá atacando ainda? Porque se a gente consegue recuperar a bola de novo, é melhor do que se a gente tivesse jogado a melhor jogada possível, porque a gente recupera a bola em zonas de finalização, basicamente. A gente recupera a bola muito perto do gol. Então, eu tenho falado, a gente criou isso está bastante forte na nossa equipe, de ter essa transição defensiva bastante agressiva, principalmente perto do gol adversário, ou no campo de ataque de modo geral, e ser bastante agressivo ao ponto até de, se essa agressividade o juiz acabar interpretando como falta, não tem problema. Não tem problema. É um preço que a gente paga. Mas é para ser agressivo naquele momento, para botar o pé na bola e para tentar roubar ali. Aí a gente está com esse manto. E isso tá direcionando um pouco as nossas ações. Assim. Esse ano tem uma equipe um pouco mais agressiva. Ano passado a minha equipe gastava um pouco mais a bola para chegar no último terço. Assim. Esse ano a equipe é um pouco mais agressiva, ela bota mais a bola em disputa. Não vejo problema nisso também. E quando ela bota mais a bola em disputa, ela gera mais momentos de transição. Né? E ele estando mais afiado para esses momentos de transição, eu ganho um segundo ataque numa posição que às vezes é a melhor que o primeiro ataque. Né? Com a equipe adversária montada, com a equipe adversária posicionada defensivamente. Esse segundo ataque, né, que a gente ganha quando a gente continua atacando, né? A gente continua correndo para frente para pressionar e meter o pé, eu pego a defesa dos caras saindo e a gente roubando a bola numa posição muito mais confortável, né? Isso tem acontecido muito nos nossos jogos iniciais agora, no período de preparação, e agora que já começou o Campeonato Mineiro, e tem acontecido de maneira muito fluida, mas tudo só é possível porque tem muitos jogadores atacando, muitos jogadores próximos à bola, e aí a transição defensiva ela fica muito mais imediata. Né? Não precisa ninguém não precisa ninguém percorrer grandes distâncias para executar essa ação defensiva, né? E outro detalhe que é importante de transição defensiva, isso eu também venho aprendendo de um tempo para cá, inclusive com o William, que é o treinador do Sub-20, que é um cara do jogo de posição, e ele fala bastante sobre as vigilâncias ofensivas, o atacar marcando, vigilâncias defensivas, né, e o atacar marcando. Então, a gente tem que colocar nossos zagueiros muito perto dos atacantes adversários, assim, para os caras nem ameaçar correr, que já tem alguém ali, ou nem ameaçar tocar a bola nos caras, porque a gente já está bem montado, a gente usa esse termo lá na América bastante, já tem bem montado em cima dos caras. Então, se o atacante dos caras está lá no intermediário defensivo, nosso zagueiro está com ele, um está ficando lá atrás para dar sobrando, né, mas o encaixe bem forte dentro do campo dos caras. E a transição defensiva tem sido uma arma muito forte nossa, uma arma ofensiva.
Guilherme, muito legal. A gente conseguiu falar, eu diria que não tudo, porque o jogo tem muita coisa que sempre envolve, além de fatores estratégicos, tem os fatores individuais e tudo mais. A gente conseguiu abordar alguns momentos do seu jogo e a gente viu aí pelas ideias de jogo que essas equipes apresentam, e você também já citou até a questão do aspecto psicológico, de, às vezes, cutucar ali o adversário, deixar o adversário desconfortável nesse nível psicológico também. E para a sua equipe, a gente viu os jogadores com muita confiança para jogar, com muita consciência ali, mesmo quando estava pressionado, aquela calma para saber o que tem que fazer. Qual a importância que você coloca nesse aspecto psicológico para a execução dessas ideias de jogo? E como, por exemplo, situações de placar adverso ou jogos eliminatórios, mesmo naqueles momentos difíceis, aquele jogador ter a confiança de que é isso que a gente treinou, vamos fazer isso aqui, é por aqui esse caminho. O PH, esses são elementos que também é fruto de muito aprendizado meu desse último ano que passou, né? Eu percebi que eu tinha que investir muito na parte mental do jogo, né? Já tinha ciência disso, mas talvez a minha abordagem, por ter sido uma abordagem muito vinculada à questão não é iniciação, mas a primeira fase ali de uma escala de um futebol de formação, né? Na primeira fase dela, 14, 15, a minha abordagem mentalmente com os meninos, ela é de outra forma. A gente entendeu que ela tinha que ser um pouquinho diferente. Assim. E a gente tem falado sobre valores constantemente com os caras, assim, muito forte, coisas que são inegociáveis para a gente iniciar o trabalho, que a gente não tem negociação com os caras, com os atletas. Se não ter, não fica. Se não tiver, não tá junto. E outros valores que a gente precisa alcançar para ter uma equipe de topo, assim. Então, o que é inegociável? E a gente fala isso constantemente com os caras. Postura, disciplina, respeito, tolerância ao esforço. Se o cara não tiver, esses são os nossos valores, tá? Sub-17 da América hoje, tá? Valores para iniciar são nossos princípios. Para início de conversa. Se o cara não tiver uma postura adequada, né, para trajar uma camisa pesada como a do América, se o cara não tiver disciplina, né, de atleta, não tem como fugir disso. Se o cara não tiver respeito com as pessoas todas que envolvem o processo, e se o cara não tiver tolerância ao esforço, não tiver índice de trabalho, gostar de trabalhar para caralho, não precisa gostar, mas trabalhar para caralho, e ter uma tolerância altíssima em relação a isso, ele nem começa. Não tem como, não tem espaço para ele. E nós temos alguns outros valores que a gente precisa alcançar, que é uma construção que a gente tem que alcançar durante o ano, para nos momentos decisivos a gente estar com a equipe inteira nisso, que são 4 também, e a gente fala muito, que é coragem, confiança, né? Coragem, confiança, para jogar, competitividade alta, altíssima, coletividade, fala muito sobre o sentimento comum, né? Só vou ser forte se todos forem fortes, e mentalidade, né? A mentalidade, e aí vai na direção do que você falou, de resultados adversos, de situações diferentes. Eu falo com os meninos assim, nenhum erro é para ser tão sofrido, é para se sentir tanto, e nenhum acerto é para ser tão comemorado no jogo. Nada. Tem que nos tirar do foco e do objetivo das metas que estão traçadas para o jogo. Então, nenhum erro é para nos tirar tanto do foco, e nenhum acerto é para nos tirar tanto do foco. Nenhum acerto deve ser tão comemorado, nenhum erro deve ser tão lastimado, né? Até passei para eles uma fala do Nadal, outro dia eu passei ele falando que ele se perdoa rápido demais. É um esporte individual, ele consegue se manter mentalmente forte porque ele se perdoa rápido demais. Ele errou o ponto, ele se perdoa e vai embora, né? Eu passei isso para os meninos, uma fala do Nadal sobre isso. Então, esses 4 valores, que é a confiança, né? Coragem, confiança barra coragem, a competitividade, a coletividade e a mentalidade forte são valores que a gente busca alcançar para a gente chegar aos nossos propósitos lá na frente. Então, isso tem tudo a ver com o nosso jogo, tem tudo a ver com o que a gente quer formar até de cidadão mesmo, de caráter, de formação humana, e que colabora muito com a montagem de uma equipe que seja verdadeiramente forte. Acho que é por aí.
muito, muito legal. Voltamos com força total, hein, Vitor? Episódio excelente aqui, muita, muita informação bacana. A gente poderia render essa conversa aqui, porque tem vários pontos que a gente ainda poderia abordar. E agora a gente vai dar sequência para um momento que eu também gosto muito, que é o The Book is on the Ball. Beleza. Então, The Book is on the Ball, ele, para relembrar o pessoal que escuta aí, a gente sempre faz uma indicação de alguma coisa que a gente considera uma fonte de estudo. Uma fonte de estudo aí pode ser um vídeo, pode ser um livro, pode ser um filme, o que você entender. E eu vou começar, depois a gente vai passando aí para o Vitor e para o Guilherme. E eu vou indicar hoje um episódio de um podcast, e muito legal que ontem a Roma foi para a final da UEFA Conference League, a gente viu o José Mourinho lá se emocionando, e eu vou indicar um episódio exatamente desse personagem que eu tenho uma grande admiração, José Mourinho. E um fato curioso que aconteceu no meio do caminho aqui foi que uma das falas do episódio dele que me marcou muito, o Guilherme falou praticamente a mesma coisa que na última resposta, que falou da questão do erro e do acerto, e ele faz uma relação com a vitória e a derrota também. Então, assim, podemos ver aí que não só o Mourinho, o treinador pensa dessa forma, tenta passar para o seu grupo, o Guilherme faz a mesma coisa. Então, é uma conversa bem descontraída, o Mourinho conversa com um jornalista, e é um episódio, assim, para mim, excelente, porque ele fala do jogo de uma outra forma, ele fala da perspectiva do treinador, e ele fala da perspectiva psicológica, da perspectiva mental. Então, eu achei um episódio de muita riqueza. Vitor, e aí? O que você trouxe para a gente no TBB? Bom, vamos lá. O meu TBB hoje ele é um pouquinho diferente do que geralmente a gente traz aqui, né? A gente fala muito sobre treinadores, pessoas da comissão técnica. Hoje eu vou trazer uma entrevista que eu vi de um jogador, o Edu, que é o jogador do Cruzeiro. Ele deu uma entrevista legal, a gente vai deixar o link para vocês depois. E um determinado trecho da entrevista, ele fala sobre a lesão que ele sofreu em 2020 e como é que foi o processo dessa lesão. Foi uma lesão muito séria, ele achou que queria parar de jogar e sofreu muito com isso, com o baque. Foi uma lesão que teve várias partes do joelho, teve que fazer duas cirurgias, uma cirurgia em cada joelho, que teve que tirar o tendão de um joelho para reconstruir o do outro, e enfim. E ele disse que depois da cirurgia ele se sentiu muito mal, e ele pediu aos dirigentes da equipe para que liberassem ele para ir para casa, para ir para a cidade dele, ficar com a família dele, porque ele não estava conseguindo mentalmente se estabilizar e fazer a primeira parte pós-cirúrgica em casa, com a família. E os dirigentes tiveram essa sensibilidade, os dirigentes, comissão técnica, de ver que naquele momento aquela pessoa precisava disso, precisava daquele apoio. E mesmo estando no clube disputando o Campeonato Brasileiro, no momento crucial da temporada, eles permitiram isso, e ele disse que esse foi um momento crucial na vida dele. Se ele não tivesse o apoio da família naquele determinado momento, ele não conseguiria seguir na carreira. E depois disso foi quando ele teve os melhores momentos da carreira dele, mesmo depois da lesão mais séria, de muito maior dificuldade. Ele disse, olha, aquele momento foi onde minha família me deu força. Sem aquilo ali eu não conseguiria. E é uma reflexão legal que me chamou a atenção, é uma conversa que a gente já ouviu de outros atletas, né? Mas nos chama a importância do lado humano. Nós três aqui trabalhamos com formação de jogadores, sabemos de como isso é importante. O Guilherme falou de questões sociais, questões comportamentais, como que esses meninos veem a vida, né, de diferentes fases da vida deles, e quanto que isso é importante para a gente, como condutores do processo, nunca perder de vista esse lado humano, que num momento de competição, de campeonato, de pressão, é muito fácil a gente esquecer esse lado humano e focar só no resultado. Então, me chamou a atenção, foi uma fala interessante e eu gostei bastante, fica aí o destaque. Aí eu encerro minha participação por aqui,
Então, para quem nos acompanhou até aqui, espero que tenham gostado. Para mim foi um grande bate-papo. Um grande abraço e fique com Deus. Bacana, muito obrigado. Guilherme, fala para a gente aí o que você trouxe de TBB para a galera. Boa. Eu vou te confessar que essa foi a pergunta mais difícil. Foi que eu sabia que ia ter no final e fiquei rachando a cabeça para saber o que eu ia trazer. Assim, porque a gente faz essas leituras, né? Todo mundo que hoje trabalha com futebol tem feito leituras até em certo ponto parecidas, né? Livro do Klopp, Guardiola. E, pô, assim, não que isso não tenha mexido, não tenha agregado nada para mim, agregou bastante e tal, mas eu queria talvez sair do, do convencional de alguma forma, mas também não consegui sair muito, não consegui pensar. Eu entendo que o meu processo de formação como treinador, ele se baseia muito na observação, né? Observação de toda forma, assim. Quando eu dava tendo uma escolinha de futebol, daí a pouco vinha um outro cara tendo um outro horário, e a gente, como treinador, a gente tem um pensamento muito negativo no primeiro momento, né, de ver outra pessoa trabalhando, a gente já quer ver defeitos, mas eu sempre aprendi algo com tudo aquilo que eu observava, daí a pouco eu falava, não, que coisa estranha, sem perceber eu estava aplicando um conceito que eu tinha visto naquele treino, que eu internamente critiquei ele. Eu sempre aprendi muito com a observação e também, principalmente, com a observação de jogos, né? O que acontece nos jogos, como é que saem os gols, por que tá saindo tanto gol dessa forma, de outra. Então, assim, só queria fazer esse parênteses, assim, não sei qual o público que nos assiste, que nos escuta, se tem pessoas que querem militar no futebol, mas ainda não estão, talvez tenha esse público. Cara, observação é o melhor dos livros, né? É o melhor dos filmes, enfim. Mas aí, vamos cumprir com o protocolo, eu vou indicar uma bem padrãozinha de alguém de zilhares, você já deve ter indicado, que é a série Netflix chama Playbook, que são vários treinadores que dão relatos lá individuais das suas práticas, inclusive o Mourinho é um deles. Eles dão ali como se fosse mandamentos, né, de 5 dos treinadores ali, que eles acham fundamental para a prática, e é bem interessante. O capítulo do Mourinho é muito bom, o capítulo eu esqueci o nome, do treinador de basquete lá do Boston é espetacular para mim. Já utilizei parte deles para passar para o meu grupo, quando eles falam sobre coletividade, sobre um Ubuntu. Isso, esse. E é uma série que eu acho muito legal, e essa de fato agregou para mim. E aí vou aproveitar e fazer um pouquinho diferente, assim. Eu não sei como, se vocês conseguem disponibilizar um link, alguma forma, enfim, eu uso muito o Twitter. E tem um fio, né? Um fio no Twitter lá de um jornalista argentino, que esse fio são vídeos, pequenos vídeos e falas do Aimar. O Aimar, hoje, ele é técnico da seleção argentina sub-17 ele tem fala sobre coisas interessantes no jogo. Assim, é um sul-americano que também percebe esse caminho no próprio futebol argentino de se distanciar da cultura do futebol argentino e sul-americano também. E ele parece também ser um cara que está se debruçando sobre ideias assim que comungam muito com as coisas que eu penso, apesar dele um argentino e eu nada a ver. Não fui um atleta nem 1% da capacidade dele, mas ele também tem essa inquietude de tentar trazer um pouquinho mais da essência do futebol latino mesmo, né? Do futebol sul-americano, na verdade. Né? E aí tem um fio enorme assim de vídeos e de declarações deles assim que são até certo ponto para mim foram inspiradoras e tal. E se a gente conseguir, eu não sei como é que pode ser isso, mas se eu conseguir compartilhar de alguma forma e vocês postarem para as pessoas acompanhar esse fio no Twitter. O jornalista chama Tommy Consina, coisa assim, @TommyConsina. Enfim, eu tento disponibilizar de alguma forma para vocês. Não, maravilha. A gente vai deixar os links, ficam na descrição do episódio. O pessoal vai ter acesso lá. E eu já vi também algumas coisas do Aimar. Realmente, ele tem uma abordagem diferente vamos dizer assim, do comum. E vale muito a pena escutar ele, com certeza. Guilherme, muito obrigado mesmo por disponibilizar o seu tempo aí, por disponibilizar o seu conhecimento para trocar ideias com a gente. Foi muito legal, foi muito bom, e a gente só pode desejar cada vez mais sucesso na sua carreira aí, e que as coisas vão tomando um caminho cada vez
de mais vitórias e mais sucesso para você. Grande abraço. Ô, PH, eu que agradeço o convite seu, do Vitor. Eu demorei para conseguir aceitar o convite, já tinha feito anteriormente, mas estou à disposição. Precisar de qualquer coisa, a gente está sempre à disposição aí para ajudar os amigos, torcendo pela caminhada de vocês aí, tão distante, torcendo pelo sucesso de vocês e seguimos juntos nessa caminhada aí, nessa trilha, tentando desenvolver o melhor futebol aí para todo mundo. Isso aí, pessoal. Para quem acompanhou, estamos de volta, episódio 11. Valeu, grande abraço. Valeu!